Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as instruções do templo, ele porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, né? Entenderam nada. O Senhor estava se retirando do templo, estava se retirando de Jerusalém, e os discípulos estavam contemplando as construções do templo. Olha que maravilha, porque Herodes fez um templo maravilhoso, com pedras creme, bonito, construção bonita. Então eles estavam contemplando e não entenderam o que Jesus fez. Jesus estava se retirando, a glória do Senhor estava se retirando de lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Deus sempre cuidou de Jerusalém como uma ave cuida de sua ninhada. E ao se referir como quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das suas asas, Jesus deu a entender que ele era o próprio Deus, tá? Em Deuteronômio, Deus falou que ele queria juntar, né, como uma águia, seus filhotes debaixo de suas asas. E aqui Jesus está falando que eu sempre quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. Ele estava se dizendo que ele era Deus, tá? E a casa de Deus era o templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Então o templo era a casa de Deus, tá? E após a rejeição, Jesus então chamou de vossa casa. Essa casa não era mais a casa de Deus, é a vossa casa. Vocês religiosos, vocês transformaram essa casa no covil de salteadores. Então é a vossa casa, daqui para frente não estou mais aqui. Vocês entenderam? E será deixada deserta, provavelmente referindo-se à destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Depois se tornara covil de salteadores, que eu li em Mateus 21, versículo 13. Então Jesus se despede de Jerusalém e do seu povo, declarando que não os ensinaria mais em público até a sua vinda, a sua volta em glória no final dos tempos, quando Israel o receberá como o Messias que fora rejeitado. Se retira de Jerusalém, se retira do templo. Os judeus só vão vê-lo quando da sua vinda, tá? E aqui diz, versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Eles mataram Jesus. Eles vão olhar para Cristo, que eles perseguiram e mataram. Olharão e pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então esse mesmo povo judeu que crucificou a Jesus, perseguiu a Jesus e perseguiu os cristãos, perseguiu, né, a igreja, irmãos, eles mesmos, eles vão ter que reconhecer que Jesus é exatamente o Messias que o povo de Israel esperava, e quando o Senhor voltar, eles vão reconhecer Cristo e vão chorar amargamente por tudo que fizeram. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando todo remanescente de Israel se converterá e crerá nele e será salvo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo.
Eles foram separados da boa oliveira, mas Deus é poderoso para enxertar de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, irmãos, é a era da igreja, tá? E quando terminar a era da igreja, que nós estamos no finalzinho, irmãos. Vamos produzir a edificação da igreja. Estamos no finalzinho da plenitude dos gentios, né? Do gentil. E o que acontecer? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Deus ainda vai salvar, irmãos, os restantes que se converterão a Deus e serão salvos. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, e cabalmente, né? E em breve os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então, nesse intervalo, irmãos, de aproximadamente 2000 anos, a igreja protagoniza a execução da vontade de Deus, e a igreja concluirá a edificação da igreja e lutará pelo reino de Deus até o final desta era. Você está dentro? Eu estou dentro. Logo após Jesus se despedir de Jerusalém até a sua volta em glória no final dos tempos, ele saiu do templo. Isso era equivalente à glória de Deus ter deixado o templo nos tempos antigos. Vocês se lembram dos 4 seres viventes? Vocês se lembram da visão, né? Do metal brilhante, do fogo, do metal derretido, né? Dos 4 seres viventes cheio de energia elétrica, não é isso? E zigue-zagueavam, né? Andava para onde quer que o Espírito andava, eles iam atrás. Irmãos, esses são os 4 seres viventes. E onde estavam os 4 seres viventes, irmãos? Ali estava a glória de Deus, porque sobre os 4 seres viventes, vocês se lembram? Estava o trono de Deus. Vocês se lembram? Que havia uma coisa semelhante ao firmamento. Vocês se lembram daquilo? Ao firmamento. E ali estava o trono de Deus. Aquele templo que Deus escolheu para ser seu lugar de habitação, irmãos, Jerusalém que o Senhor escolheu, né, para pôr o seu nome, foi totalmente contaminado. Foram totalmente contaminados. Irmãos, ali Ezequiel, no começo ali, foi escrito no tempo já do começo do cativeiro babilônico. E o Espírito levou Ezequiel para ver os motivos pelos quais Deus abandonou o templo, os motivos pelos quais Deus abandonou Jerusalém. Exatamente igual ao tempo de Jesus. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Eis que olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor do metal brilhante. Apareceu metal brilhante de novo, tá? Estendeu ela dali uma semelhança de mão, a semelhança de mão, que era um fogo, né? E me tomou pelos cachos da cabeça, que puxou pelos cabelos, né? O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. No templo, irmãos, eles colocaram imagem para fazer ciúmes para Deus. No templo. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale.
Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que o lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que estão ali fazendo? As grandes... Pasmem, irmãos, pasmem. Eu fiquei estarrecido pelo que eu li aqui. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Eles estão fazendo de tudo para me afastar. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem ali. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, dos anciãos da casa de Israel, 70 homens, como Janias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, oferecendo incenso para essas pinturas de abominação, imagens pagãs. E subiu o aroma da nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Quando Jesus falou que vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores, o que a liderança estava fazendo na época de Jesus era isso aqui, exatamente isso. Eram os anciãos, irmãos, estão fazendo em oculto. Essas negociatas aconteciam tudo aos ocultos, para se fortalecer em poder e também em dinheiro, ganhar muito dinheiro no tempo de Jesus. Mas aqui era abominação mesmo, eram ídolos, eram imagens, tá? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Você sabia que entre os 70 anciãos, cada um tinha sua câmara, cada um adorava um deus pagão, uma deusa pagã. Irmãos, dá para acreditar um negócio desse? O Senhor, olha, pois dizem, olha só, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está mais aqui, Deus não está mais aqui, Deus nos abandonou a terra. Ó Senhor Jesus, disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Não são as mulheres conectadas, são as mulheres que estão adorando a deusa Tamuz. Que horrível! Levou-me ainda ao átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Eles estavam de costas para o templo do Senhor, mas com o rosto voltado para o oriente, adoravam o sol, viravam para o oriente. Irmãos, quando eu li isso, arrepia tudo, e fiquei todo arrepiado. Irmão, a que ponto pode ter caído? Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória do Senhor não está mais no templo, saiu do templo, parou em cima dos querubins. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então se retirou. Olha o versículo 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Que monte é esse? Monte das Oliveiras.
Jesus, no final do capítulo 23, ele abandonou o templo, abandonou Jerusalém, certo? Aí ele saiu com seus discípulos, subiu para onde? Monte das Oliveiras. Então essa profecia de Ezequiel, irmão, da glória do Senhor, que saiu, se retirou de templo, da casa de Jerusalém, do templo em Jerusalém, e pairou sobre o Monte das Oliveiras. Exatamente a trajetória de Jesus. Vocês perceberam ou não? Jesus parou aqui do lado do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém.